Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje é um vídeo diferente, eu quero mostrar pra vocês como é um dos cultos que nós fazemos nos lares. Toda essa galera aqui no vídeo é o nosso Batalhão do Monte. E hoje eu resolvi mostrar pra vocês um pouquinho desse culto, porque a palavra foi tremenda, que através dessa palavra Deus fale poderosamente ao seu coração, em nome de Jesus. E abriram-se meus olhos e o conheceram, e ele desapareceu. Louvado seja Deus. Os irmãos podem ser assim. Oh, glória! E exaltando o nome desse Deus Todo-Poderoso. Né? O Senhor tem falado conosco de uma forma extraordinária. Né? O Senhor vem falando mais uma vez para nós que a mesa, ele tem segredo. A palavra do Senhor diz lá em Êxodo, como seriam os utensílios da casa do Senhor. Ele falou da mesa. E ele deu exatamente o tamanho, a altura, o comprimento, tudo do jeito que ele queria, porque o nosso Deus, ele é detalhista. Ele é um Deus de detalhe, ele gosta de explicar tudo direitinho, que é para não ter dúvida nos nossos corações, porque o nosso Deus não é Deus de confusão. E ele explicou como ele queria a mesa. E quando foi feita a mesa, foi colocado no seu devido lugar, a palavra do Senhor diz que o sumo sacerdote, os sacerdotes cuidariam daquele lugar, e eles teriam que levar todos os dias o pão e colocar sobre aquela mesa. E ele disse, esse pão é o pão da reposição, é o pão da minha presença. A presença do Senhor está conosco, porque o pão já foi repartido. Os nossos olhos já foram abertos. Amém. O Senhor falou aqui grandemente. A nossa irmã Cris louvou um hino, né? Quantas bênçãos, irmã Cris? Conta as bênçãos, quantas são? Né? Se você analisar na sua vida, quantas bênçãos? Um dia, quando nós conhecemos ao Senhor, que nós éramos de uma vida assim tenebrosa, e um dia o Senhor, como disse o nosso irmão, nos encontrou, né, irmão? E como é bom, né, ser encontrado por Ele. Né? O Senhor fez uma promessa nas nossas vidas, que era para nós nos levantarmos, fazermos a obra dele, que dos nossos ele cuidava. Só que a gente não entendia nada. A gente estava conhecendo Jesus, conhecendo o caminho. A gente não tinha conhecimento da palavra e a gente queria conhecer a palavra. Então a gente lia. Todo mundo que conhecia a palavra, a gente grudava nele, que era para ele se ensinar a gente. E uns irmãos, eu escutando uma rádio, ali na ministração, ele falou assim, olha, veio uma mãe aqui com uma criança. E a mãe gritou, meu filho morreu. E pelo rádio ouvindo aquilo assim, né, empolgada, e ele orou e Deus deu vida para aquela criança. Glória a Deus. Aí eu, na minha inocência, ou na minha imaturidade, não sei nem qual é a palavra, eu falei assim, olha Deus, eu até acredito que o Senhor faz isso, mas eu queria ver. Irmãos, 3 dos meus filhos ficaram doentes, e ficaram muito doentes. Ficaram tão doentes a ponto de ficarem de cama, da gente levar no hospital e não ter solução, os médicos não saber o que fazer, e a gente ali orando, todo mundo que a gente conhecia, a gente morava do lado da igreja, então todo mundo que passava da igreja, nós catava no laço assim, pra levar lá dentro, pra orar pelos nossos filhos. E eram os 3 que estavam doentes, a Nathalie e a Ana melhoraram, e o Rafael não melhorava. E ele tinha 5 anos na época, 5, 6 anos. E ele foi ficando muito ruim, muito ruim, muito ruim. Ele já não se mexia mais para beber água. Meu esposo molhava a boca dele, fazia massagem na garganta dele. Ele não conseguia beber água, não comia nada. E meu esposo falou, não, vamos voltar no hospital, os médicos vão ter que falar alguma coisa. Quando meu esposo entrou no hospital, o Senhor falou assim para ele, tá vendo minha serva lá na frente? Ele levantou a cabeça e olhou e viu uma serva do Senhor com um bebezinho no colo. Ele falou assim, o seu filho vai voltar para casa, mas o dela eu vou recolher. Nossa. Ele olhou pra mim assim, assustado, não falou nada na hora, mas o meu filho entrou ali, foi medicado e nós voltamos pra casa. Passou 2 dias. Um irmão, que nós catávamos todo mundo no laço, né? Foi lá em casa orar, o presbítero. E esse presbítero entrou na minha casa, irmã Tânia, orou pelo meu filho, ungiu ele, olhou pra mim bem sério assim e falou assim, ó irmã, é 3 dias depois que unge. Ou vive ou morre. Eu falei, meu Deus. Aí eu falo, eu faço o que então agora? Ele falou, espera. Curto e grosso. Eu falei, tá bom. Meu esposo trabalhava à noite na época, ele chegou no outro dia, era 7 da manhã. Nós morávamos na frente da casa da minha sogra. E quando ele chegou, para nós não acordarmos as crianças que estavam dormindo, nós sentamos na porta da casa da minha sogra. E sentado ali na porta da casa da minha sogra, esperando, porque era só o que nos restava, eu escutei abrir a porta de casa. Aí eu estranhei, né? Eu olhei assim, era o Rafael. E o Rafael veio andando com um pipa na mão, olhou para nós e falou assim, pai, eu tive um sonho. Jesus pegou a minha cama e foi me levando lá no céu.
E vinha um monte de bicho e eles queriam me pegar e Jesus falava assim, esse daqui não. Aleluia. E eu cheguei lá no céu, pai, e lá no céu tinha um portão assim muito grande. E eu pensei que eu ia entrar, mas Jesus falou assim, não, Rafael, agora não. Os seus pais precisam de você. E ele pegou um pipa, saiu para frente da nossa casa, que havia uma praça, e foi soltar pipa como se nada tivesse acontecido. Olha que lindo. Deus cuida de nós. Deus cuida daquilo que nós não podemos, porque diante da morte ninguém pode fazer nada. Diante da enfermidade ninguém pode fazer nada. Mas o Deus que é todo poderoso, Ele pode. Glória. E Ele faz. E Ele está falando para nós que Ele se assentou à mesa conosco e Ele repartiu o pão e Ele está fazendo sobre as nossas vidas. Amém. Aleluia. Esse Deus é tão extraordinário. Ele é tão minucioso em tudo que Ele faz. Sabe por quê? Ele deu vida para o meu filho. Ele poderia ter levado como levou o filho daquela serva, não poderia? Deus escolhe, está tudo escrito no livro dele. A palavra do Senhor diz que está tudo escrito lá. Ele já sabe de tudo, mas não entendemos nada. Nós temos que fazer o quê? Esperar. A palavra do Senhor em Salmos 27, 13 e 14 diz, espera no Senhor, confia nele, tem que esperar. Quando o salmista estava escrevendo os Salmos, ele estava numa tribulação tão grande, estava tão difícil a vida dele, e ele falou, pereceria, sem dúvida, se não cresce que veria o bem do Senhor na terra dos viventes. Glória a Deus. Crê no Senhor, espera nele. Ele iria perecer se ele não cresce que o Senhor iria fazer algo para ele. Mas o salmista está vivo hoje? Não, o salmista morreu. Ué, Deus não era com ele? Porque Deus era com ele não morre? Porque Deus é com ele não acontece nada de ruim? Não. Porque Deus é conosco, o irmão louvou aqui. Não é, meu irmão? O que o J. Neto louvou naquele hino? Que por causa de Jesus estar na vida dele, é que ele não entendia as coisas que aconteciam. Porque sobrevinha sobre ele tantas coisas. Por quê? Porque Jesus está com ele. A Bíblia diz o quê? Que as trevas não se dão com a luz. Tá difícil, não tá? Não se preocupa não, que vai piorar. Sabe por quê? Porque a vinda do Senhor está muito próxima. E a palavra do Senhor não pode deixar de se cumprir. A situação vai piorar, mas aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. A Bíblia diz que nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. E a Bíblia diz mais que na casa do justo a voz de júbilo. Então só louve na sua casa. Não amaldiçoe, não pragueje, não fale palavras torpes, louve ao Senhor. Porque na casa do justo a voz de júbilo. Os dois ali estavam caminhando. E Jesus encontrou com eles e foi conversando. Como disse o nosso irmão, ele contou toda a história, né? Ele foi de lá de trás, vindo até chegar nele. Ele foi falando dele próprio para eles. Como disse o irmão, se apresentando. Eles falam, né? Não ardia em nossos corações, né? Mas a nossa incredulidade é tão tenebrosa que está ardendo nos nossos corações. Mas nós estamos pensando, mas será mesmo? Será que vai acontecer? Mas como que vai ser? Não interessa como que vai ser. O Senhor já falou aqui que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Vai ser da vontade dele, do jeito dele, da forma dele, como ele quer. Mas vai ser feito. E o nome dele vai permanecer sem Glória! Louvado seja Deus. Tem aquele hino, né? Se Deus fizer, Ele é e Deus. se não fizer? Continua sendo Deus. Continua sendo Deus. Então não espere que tudo vai ser resolvido na sua vida, que tudo vai dar certo, que tudo vai ser as mil maravilhas. Mas tenha uma convicção. O Senhor está assentado na sua mesa, partilhando o pão com você. Aleluia. O Senhor, Ele não te desamparou. Ele não te esqueceu. Você não ficou de lado. Você não deixou de pertencer a Ele. Você não está esquecido. O Senhor está contigo e Ele vai agir e Ele vai fazer. Eles estavam lá caminhando. Aí o Senhor fez que ia passar. Ele falou, não, fica conosco. Ô irmãos, eu gosto tanto dessas duas palavrinhas. Fica conosco. Fica conosco, Jesus. E sabe o que aconteceu de extraordinário? Ele ficou. Olha que tremendo. Ele ficou. E ele entrou e se assentou à mesa e foi partir o pão com eles. Louvado seja Deus. Mas a palavra diz que ao partir do pão ele desapareceu. Mas ele deixou de estar com eles? Não. O que aconteceu? Eles se levantaram de lá e ficaram lá comendo pão.
gozando ali daquela alegria, não, eles se levantaram de lá e foram anunciar que o Senhor estava com eles lá na casa deles. Aleluia, Deus. Irmãos, Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Eu creio. É nos mínimos detalhes, irmãos. Deus é tão tremendo, sabe, que tudo que a gente vai fazer, o segredo que nós aprendemos é depender de Deus. É verdade. O Senhor assentou a mesa, partiu o pão e abriu os olhos. E quando o Senhor abriu os nossos olhos, Ele falou para nós assim, olha, se você aprender tudo que você for fazer, você orar. Irmãos, eu vou atravessar a rua para ir comprar pão, preciso orar, preciso. Preciso orar. Sabe por quê? Você pode estar atravessando, ver o carro que atropela, você morre e aí? Verdade, Deus. Mas se você ora, Deus te livra do acidente, você chega, compra o pão e volta para casa. Verdade. Esse Deus é extraordinário. Aleluia. Nós aprendemos a orar, a colocar tudo diante do Senhor. E só fazer quando o Senhor fala, faz. Porque às vezes a gente está louco para fazer, mas o Senhor fala não. É E aí verdade. a gente não faz. Irmãos, Deus cuida. Aleluia. Para de se preocupar com coisinha pequena que está tirando o seu sono, tirando ali o seu ânimo, você está ficando desanimado, acreditando que Deus não vai cuidar. Deus já está cuidando. Saiba de uma coisa. No partir do pão, Ele abriu seus olhos. Amém. Se você tomar isso para a sua vida, Verdade. se você não está orando, Deus até tem misericórdia, até tem, mas poderia ser maior. É, meu Deus. Então aprenda esse mistério. No partir do pão, o Senhor abriu os olhos. Eles aprenderam o mistério e eles correram para falar do Senhor. É verdade. Você aprendeu o mistério aqui. No partir do pão, o Senhor abriu seus olhos e te falou: busque a minha presença, dependa de mim, ore a mim. Aleluia. E eu vou responder-te e vou anunciar-te coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Aleluia. Sabe por quê? Porque o Deus que cuida está aqui. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Então é isso, gente. Esse foi mais um culto que nós realizamos aqui nos lares da nossa cidade. E que através desse vídeo Deus venha edificar a tua fé em nome do Senhor Jesus. Um beijo no coração e até a próxima.